Já faz um tempo desde que eu comecei a minha jornada com Data Science e Machine Learning. E agora eu resolvi compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo aqui no YouTube. Meu nome é Daniel Romero e hoje eu vou falar um pouco sobre pandas para análise de dados. Para começar a explorar pandas com Python, nesse universo de Data Science, a gente não precisa instalar nada no computador, podemos utilizar o Google Colab. E aqui no Google Colab, tudo que a gente tem que fazer é criar um novo notebook. E nesse novo notebook, a gente vai determinar o título dele. Vou chamar aqui de Introdução ao Pandas. E esse notebook no Colab, ele nada mais é do que uma máquina virtual com Python instalada por baixo dos panos. E algumas bibliotecas já para trabalhar com Data Science. E também com Machine Learning. E aqui no notebook ele é composto por células. Cada célula dessa vai ser capaz de executar código Python. Então, se eu atribuir, por exemplo, uma variável, nome Daniel, eu posso printar essa variável. Então, usando a função print, chamando o nome lá da variável, e ele vai me retornar o nome da variável. Mas uma coisa interessante aqui do notebook é que eu não preciso usar essa função print do Python. Eu posso simplesmente chamar o nome da variável. E ao executar, ele retorna o valor. Sempre que eu quiser ver um valor de uma variável no notebook, eu posso simplesmente botar o nome dessa variável na célula e executar. Claro que também é possível trabalhar com outros tipos de dados. Por exemplo, eu vou atribuir uma variável chamada idade com o valor inteiro 38. E aí eu já vou retornar o valor dessa variável. E ok, já temos duas. Uma com a string, que é o nome, e a outra idade, com o número inteiro. Também é possível realizar operações matemáticas. Por exemplo, eu posso pegar essa variável idade e somar mais 2, retornar já o valor da idade, vai dar 40. Ou podemos criar uma função Python, né? Então, eu vou criar aqui uma função soma, idade, e aí ela vai receber como parâmetro a variável, idade, e vai retornar a soma, né? Mais 1. E aí, depois que eu escrever essa função, eu posso utilizar ela na outra célula. Então, posso chamar a função SOMIDADE e passar um valor. Então, 40 mais 1 deve retornar 41. Então, o que a gente está vendo agora são as principais instruções, ou as instruções mais utilizadas de Python para análise de dados. Outra instrução muito utilizada são as listas, né? Então, vou criar aqui uma lista de carros, de fabricantes, né? Vou criar ali uma BMW, a Toyota, o que mais? Honda. Se eu retornar isso, eu tenho uma lista. E depois que eu tenho uma lista criada, eu posso acessar elementos dessa lista, passando a posição do elemento que eu quero acessar. Por exemplo, na posição 0, ele retorna ali o primeiro elemento da lista, que é justamente a BMW. Ou eu posso pegar o último elemento dessa lista, né? E aí no Python eu utilizo -1. Aí ele pega o último elemento. Também posso utilizar slices para acessar esses elementos, né? Por exemplo, eu pego aqui a minha lista. E aí eu ponho a partir do elemento 1 para frente. E aí ele retorna os dois últimos, né? Também posso implementar um loop com o for para printar um elemento por linha. Então posso criar aqui o for carro em carros. E aí ele vai percorrer a minha lista. E a cada elemento ele vai imprimir um elemento por vez. E aí dá para combinar tudo, né? A função com o loop for, criar uma função que imprime a minha lista de carros sendo um elemento por vez, um elemento por linha. Posso criar uma função chamada lista de carros. Aí ela vai receber a minha lista como parâmetro. Vou imprimir aqui uma string, um título, né? Lista de carros disponíveis. E aí eu faço o meu loop com for. Ele vai pegar o carro na minha lista de carros.
e vai dar um print em cada elemento. E ao chamar essa função, lista de carros, eu posso passar como parâmetro a minha lista. E um último recurso interessante que a gente pode ver também, antes de partir para o Pandas, é a criação de dicionários. Os dicionários eles servem para armazenar conjuntos de dados usando chave e valor. Então vou criar aqui um dicionário chamado dados. Ele fica encapsulado ali entre chaves. E aí eu ponho o nome da minha chave, né? Então nome, atribuindo um valor. Por exemplo, meu nome, né? Daniel. Outra chave, idade, e eles são separados por vírgula, cada um dos elementos. Um inteiro, 38. E aí se eu chamo isso, dados, eu retorno o meu dicionário. Para fazer consultas no dicionário é parecido com as listas, né? Só que em vez de eu passar a posição do meu elemento, eu passo o nome da chave. Por exemplo, eu pego o nome aqui do dicionário, e aí, entre colchetes, eu passo o nome da minha chave. Por exemplo, nome. E ele retorna o valor, né, atribuído a essa chave. Essa foi uma rápida introdução do que é necessário saber de Python para a gente começar a explorar o Pandas. Então, para começar a utilizar o Pandas, a gente precisa primeiro importar a biblioteca. Importe Pandas. E a forma mais comum é utilizando um apelido, um alias, SPD. Que aí a gente pode ver agora qual foi a versão instalada, né? pd.version. Então, a importância desse alias é justamente esse atalho. Porque, caso contrário, eu teria que escrever pandas o tempo inteiro. Então, a gente usa a forma abreviada. Uma coisa legal dos notebooks é que eles permitem você escrever texto com Markdown. Então, eu vou inserir aqui pandas. Pronto, a partir daqui para baixo a gente vai começar a explorar o Pandas. O Pandas trabalha com dois tipos de dados principais, as series e os data frames. E para criar uma series, a gente pode passar uma lista Python. Então vamos criar uma series chamada carros. E aí para criar, eu chamo ali a biblioteca, né, o pandas, ou seja, pd.series. E aí eu passo uma lista. E nessa lista, vou informar aqui o nome de alguns fabricantes. E deixa eu ver o que mais. BMW. Pronto. E eu vou criar outra lista com cores. Então, cores, pd.series. E aí eu vou criar azul, branco, vermelho. Agora podemos retornar os valores dessas series, né? Carros. E ele vai trazer todos os elementos e as cores. E o que dá para perceber é que as series são dados em uma única coluna. São dados de uma única dimensão. E um data frame? Bom, vamos criar aqui um data frame. Vou chamar aqui de data frame. E eu posso criar um data frame a partir das minhas series, ou seja, das listas Python. E aí o data frame para criar, ele precisa de um dicionário Python. Então eu vou criar a partir das minhas listas, vou criar um dicionário. Então eu vou chamar aqui de fabricante, o nome da chave, e aí eu passo a minha lista ou a series de carros. A segunda chave, cores, com a lista cores. E aí, ao retornar o valor do nosso data frame, ele gera uma tabela de linhas e colunas, onde as chaves do dicionário se tornaram os títulos das colunas e os valores das series se tornaram os dados do data frame. Então, criar data frames do zero é uma tarefa legal, mas o que normalmente a gente vai fazer é importar os dados, geralmente num formato de arquivo CSV ou uma planilha do Excel. Por exemplo, essa planilha aqui com venda de carros, né? Eu posso fazer o download dela no formato CSV e aqui de volta no notebook eu posso fazer o upload do CSV
para minha área de trabalho. Clicar aqui em Upload, selecionar o meu CSV e enviar. Uma vez que o arquivo está aqui disponível na área de trabalho, feito o upload, agora a gente pode usar o Pandas para ler esse arquivo CSV e transformar ele em um data frame. Vou criar com a mesma assinatura, df, e usar a função readCSV, pd.readCSV, ou seja, leia o arquivo CSV com o nome venda de carros.csv. E aí eu vou retornar para ver o nosso data frame. Agora nós temos os dados da planilha como data frame aqui no notebook. E aí dá para explorar um pouco esses dados utilizando funções do Pandas, né? Por exemplo, eu posso utilizar a função dtypes para verificar que tipo de dados cada coluna tem. E eu tenho fabricante, a cor do tipo object, ou seja, string, quilometragem e portas no formato de inteiro. Mas o preço, ele está object, né? Depois a gente vai ver como é que corrige isso. Converter para um valor numérico. Eu também tenho a função describe, df.describe, que me retorna uma visão estatística das colunas numéricas. Ele pega a coluna quilometragem e porta e faz uns cálculos estatísticos em cima, como a média, a variância, primeiro, segundo e o terceiro quartil, o valor mínimo e o máximo. Ou também posso utilizar a função info, df.info, para verificar quantas linhas existem, se há valores ausentes e os tipos de dados em cada coluna. É um data frame pequeno, não tem dados ausentes, e está aqui os tipos de dados também, e a gente já viu lá em cima com o dtypes. Eu posso também selecionar só o nome das colunas com a função columns, e aí ele retorna todos os nomes das colunas do meu data frame. Também é possível visualizar somente os dados de uma única coluna. Por exemplo, eu posso selecionar dessa forma aqui a coluna quilometragem. E aí ele traz todos os valores, ou seja, uma series, todos os valores da minha coluna quilometragem. Quando eu faço esse tipo de seleção, eu também posso aplicar outras funções. Por exemplo, a função min, uma função matemática para calcular a média. Então ele vai somar todos esses valores e retornar a média deles. Pandas também disponibiliza de algumas funções somente para visualizar e selecionar dados. Por exemplo, a função hat, onde ele retorna as 5 primeiras linhas do data frame, ou as 5 últimas com a função tail. Pandas também disponibiliza de 2 funções especiais para selecionar dados de series e data frames, lock e iLock. Para entender como cada um deles funciona, a gente vai criar uma series animais separada do data frame. pd.series, e aqui gato, ave, cão, que mais? Cobra, leão, cavalo. Para cada um desses valores a gente vai atribuir um número de índice. Então, vou criar aqui com a função index, o parâmetro index, os valores 0, 3, 8, 9, 6, 3 novamente. Ao retornar a nossa series, nós temos ali os animais e os seus respectivos valores de índice. E agora a gente pode ver como é que o lock funciona. Então, se eu pegar a series animais.lock e passar o valor 3, ele me retorna 2 animais. No caso, o lock ele retorna esses 2 animais porque, como parâmetro, ele espera um número inteiro que corresponde exatamente ao número do índice da nossa série. E como nós temos 2 animais com o mesmo valor de índice, ele acaba retornando esses 2. Se eu fizer a mesma coisa com o iLock, animais.iLock, vou passar o mesmo valor, 3. E ele retorna um animal completamente diferente. Porque o parâmetro do iLock não é atribuído ao número do índice, e sim à posição dele na lista. Então nós temos aqui o elemento 0, 1, 2 e o 3. Então o elemento de posição 3, que a contagem começa em 0, é o animal ali, né? É a cobra.
E aí um exemplo bem legal do lock seria fazer um filtro, né, no data frame. Por exemplo, df.lock. E aí entre colchetes eu vou passar uma coluna específica. Então assim, eu vou selecionar uma coluna, como a gente fez lá em cima, né? Então vou selecionar quilometragem. E aí dentro dessa seleção eu vou dizer, retorna para mim somente os veículos que tiveram a quilometragem acima de 100 mil. E aí nós temos 2 carros dos data frames com essa seleção. Uma outra opção de fazer esse mesmo filtro sem utilizar o lock seria com a seleção encapsulada. Então teria df entre colchetes, e aí eu faria aqui já a minha seleção. Quilometragem, e aí aqui botaria acima, né, maior que os 100 mil. E funciona da mesma forma. Um outro recurso bem utilizado é o Group By. Ele compara colunas no contexto de outra coluna. Utilizando o nosso data frame, vamos passar a função Group By, selecionando a coluna fabricante. E aí, depois que agrupar tudo pelo fabricante, a gente calcula a média dos valores numéricos. O que o Group By fez foi unificar os valores filtrando pelo fabricante, ou seja, todas as BMWs, todos os carros Honda, todos os Nissan, todos os Toyota, e calcular a média dos valores numéricos das respectivas colunas. E o cálculo da média ficou só na quilometragem e nas portas, né? O preço, até agora nada. Porque o preço ele ainda está no formato object, ou seja, string. E isso nos dá a oportunidade de ver um outro recurso do Pandas, que é o Replace. Então a gente pode pegar a coluna de preço e elaborar um filtro para começar a converter os dados do formato de string para um tipo numérico. Então, para utilizar o Replace, eu digo pega essa string, ou seja, str, aplica a função Replace, ela vai passar ali uma expressão regular, uma regex, e nós vamos começar a montar essa regex. Então, a regex, entre colchetes, pega o caractere R-cifrão e a vírgula e troca por nada. E aí eu só tenho que informar que isso é uma regex, ou seja, uma expressão regular. Agora a gente pode verificar como é que ficou, né? Usando a função head, só os 5 primeiros. E aqui no data frame já dá para ver que o nosso filtro funcionou, removendo o cifrão e o delimitador de vírgula que tinha nos números. Mas se eu verificar o tipo de dado, na coluna preço continua object. A gente ainda não converteu para um valor numérico. Então agora, utilizando a função toNumeric, a gente pode converter de string para um valor numérico. Então vou pegar aqui a coluna preço novamente. Vamos lá, pd.toNumeric. E aí eu informo qual é a coluna que eu quero converter. No caso, preço. Se eu verificar novamente, aparentemente já mudou, né? Eu acredito que agora está no valor numérico. Conferindo com o info, a coluna preço agora foi alterada de string para float. Essa foi uma rápida introdução ao Pandas. Se você gostou, você sabe o que fazer. E a gente se vê na próxima.